Art News. Personalidades em Foco. Lima Barreto, de 1881 a 1922, a voz insubmissa da literatura brasileira. Afonso Henriques de Lima Barreto foi um dos escritores mais lúcidos e combativos da literatura brasileira, conhecido por sua crítica contundente no início do século XX. Nascido no Rio de Janeiro, filho de um tipógrafo e de uma professora, viveu de perto as contradições da sociedade republicana recém-estabelecida, experimentando desde cedo a exclusão, o preconceito racial e a dificuldade de ascensão social. Sua obra mais emblemática, Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicada em 1915, é um retrato irônico e amargo da tentativa de um patriota idealista de reformar o Brasil com base em valores de pureza nacional. O personagem, que deseja adotar o Tupi-Guarani como língua oficial, plantar no sertão e defender o povo contra as injustiças do governo, termina esmagado pela máquina estatal, símbolo do fracasso das boas intenções diante de uma realidade cruel. Através de Policarpo, Lima Barreto questiona o nacionalismo ingênuo e o autoritarismo político. Além desse romance, escreveu crônicas, contos e textos jornalísticos em que denunciava essas questões. Seu estilo direto, simples e carregado de ironia contrastava com os maneirismos da elite literária de sua época. Apesar das dificuldades financeiras e das lutas pessoais, incluindo internações psiquiátricas e o alcoolismo, Lima Barreto jamais deixou de escrever. Sua obra, redescoberta e revalorizada no século XX, tornou-se fundamental para a compreensão do Brasil real. Murilo Mendes, de 1901 a 1975, o poeta da Transfiguração. Murilo Mendes foi um dos maiores nomes da poesia brasileira do século XX, transitando entre o modernismo, o surrealismo e o misticismo, com uma obra profundamente pessoal e ao mesmo tempo universal. Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, começou sua carreira como funcionário público, mas logo encontrou na poesia sua verdadeira vocação. Seu primeiro livro, Poemas, 1930, foi recebido com entusiasmo por autores como Manuel Bandeira e Mário de Andrade, e já trazia traços do estilo que o marcaria, imagens insólitas, lirismo metafísico e um senso de liberdade criativa. Nos anos seguintes, com obras como Tempo e Eternidade, em parceria com Jorge de Lima, e Mundo Enigma, Murilo desenvolveu uma poesia que combinava religiosidade, crítica social e vanguarda estética. Influenciado pelo surrealismo europeu, pelo catolicismo e pela arte moderna, Murilo Mendes via a poesia como um meio de transfigurar a realidade e de buscar um sentido espiritual para a existência. Viajou pela Europa e, nos anos 1950, estabeleceu-se na Itália, onde lecionou literatura brasileira e viveu até sua morte. Sua obra, profundamente marcada pelo diálogo entre culturas, tempos e símbolos, é uma das mais ricas da lírica brasileira. Murilo era também um grande observador do cotidiano e um amante das artes visuais, mantendo amizades com artistas como Giorgio de Chirico. A fusão entre poesia, fé, arte e reflexão histórica faz de seus versos um território de mistério e iluminação. Raimundo Correia, de 1859 a 1911, o esteta do sofrimento interior. Raimundo Correia foi uma das figuras centrais da chamada geração de 1880, sendo um dos principais nomes da transição entre o romantismo e o parnasianismo na poesia brasileira. Nascido no Maranhão, viveu entre o Rio de Janeiro e o exterior, atuando como magistrado e poeta, ofício no qual se destacou por sua técnica apurada e sua sensibilidade filosófica. Sua poesia inicial, ainda romântica, deu lugar a uma obra mais austera e formal, marcada pelo rigor métrico e pelas reflexões existenciais. O livro Sinfonias, 1883, é um marco dessa fase, revelando um lirismo contido, onde a razão e a forma equilibram o drama interior. Poemas como Mal Secreto tornaram-se clássicos da literatura brasileira, com versos que sondam a angústia do ser humano diante da dor invisível. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Influenciado pela filosofia e pela ciência de sua época, Raimundo Correia foi um poeta que refletia sobre a condição humana com profundidade e elegância. Também participou ativamente da vida literária e foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Sua obra representa o esforço de conciliar o ideal clássico da beleza com a inquietação moderna da alma.
Mesmo dentro dos limites do parnasianismo, seu lirismo antecipou o simbolismo e revelou a sensibilidade de um artista em constante busca de sentido diante das contradições da vida. Lima Barreto escreveu com coragem sobre as feridas abertas da sociedade brasileira, Murilo Mendes poetizou os enigmas da existência com inventividade e fé, e Raimundo Correia traduziu o drama da alma com uma estética precisa e introspectiva. Três vozes distintas que, em diferentes momentos da história, contribuíram para enriquecer a literatura brasileira com crítica, transcendência e beleza.